Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Problema dos grandes para o técnico Roger. Duas surpresas no CT e a escolha inusitada de um jogador do elenco do Internacional que chamou a atenção. Vamos falar sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Bora falar de Inter. Vamos lá, galera, muito boa tarde para você, bom dia, enfim, para você que me acompanha aqui no canal. E eu trago novidades em relação ao Internacional, novidades do CT Parque Gigante e também de fora dos gramados. Eu quero começar falando sobre o treinamento de ontem, ainda na quarta-feira, que marcou esta volta do Inter aí aos treinamentos depois da folga de 2 dias ao grupo de jogadores. 2 atletas, pessoal, não trabalharam na atividade de ontem no CT, pelo menos com bola. Tô deixando aí na tela, inclusive, para vocês algumas imagens da atividade da última quarta, o Inter acabou divulgando, e nela não estão Borré e Alan Rodrigues, 2 jogadores que são considerados aí importantes no elenco do Roger, principalmente hoje o Alan Rodrigues, que é titular. E a explicação: os dois estavam na academia, fazendo atividades internas com controle de carga. É algo completamente normal, alguns jogadores estão mais desgastados que outros e por isso a comissão técnica faz essa diferenciação. A maioria dos jogadores foi para o gramado, trabalhou com bola, nomes como Vitão, Alan Patrick, Ricardo Matias, outros jogadores também do time titular, Juninho, enfim, acabaram trabalhando normalmente no gramado do CT, à exceção do Borré e do Alan Rodrigues, que fizeram esse trabalho em separado. Como a gente trouxe ontem ainda, Thiago Maia foi a grande notícia da atividade, ele que sentiu um desconforto muscular na partida contra o Fortaleza, mas foi só um susto. Não teve nada, o jogador não teve uma lesão de fato constatada, treinou normalmente, inclusive, ontem na quarta-feira, e é uma boa novidade. Eu estava esperando, sinceramente, que o Thiago Maia tivesse alguma lesão pela forma que ele deixou a partida contra o Fortaleza, mas melhor para o Inter, jogador que deve estar aí à disposição do técnico Roger Machado para a partida contra o Palmeiras, pois é, duelo duro. Depois da parada para a data FIFA, o Inter visita o Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parque. Imagina que jogo ruim para não ter o Thiago Maia, ia ter ou Richard ou Luiz Otávio. Agora o Roger pode ser um pouco mais repetitivo em relação ao seu time e colocar mais uma vez essa equipe que venceu o Fortaleza, mesmo não fazendo uma boa partida. Ou será que não? Ou será que o Roger vai mudar basicamente tudo nessa equipe do Internacional? Isso pode acontecer. E por quê? O Inter não tem o lateral esquerdo Bernabei para essa partida. Ele levou o 3º cartão amarelo no último jogo, está fora. E esse é um grande problema, porque o Inter hoje não tem um lateral esquerdo reserva. E essa foi uma escolha feita pela direção do Internacional, que preferiu não repor a saída do Ramon. Até achei estranho na época, mas a informação que veio justamente da direção do Inter nos bastidores é que o Inter não faria um movimento por um novo lateral esquerdo, que entende que o Bernabei joga muitos jogos, que ele aguenta a sequência forte de jogos, que tem o Aguirre como opção, que pode ser improvisado por aquele setor, e tem também o Vitor Gabriel, que originalmente é lateral, embora esteja atuando como zagueiro aqui no Internacional. Então, estas são as opções para a partida contra o Palmeiras. Ou o Roger coloca o Vitor Gabriel, podendo até mudar de esquema, fazer um 3 zagueiros, colocar o Aguirre como ala direito e puxar o Carboneiro para fazer uma recomposição como ala, ou o Roger pode optar pelo Aguirre, justamente improvisado, e acabar colocando o Alan Benítez no time titular do Internacional. São algumas das alternativas. Outra mudança, pessoal, que eu não descarto para essa partida contra o Palmeiras é o Roger voltar a utilizar aquele sistema com 3 volantes. E aqui
uma diferença. Não vai ter o Ronaldo, provavelmente, para essa sequência, e vai ter ou Luiz Otávio ou Richard. Então dá para imaginar um meio-campo, meu meio-campo, inclusive, ideal. Tem Luiz Otávio, Thiago Maia pela esquerda e o Alan Rodrigues pela direita, um tripé, jogadores que conseguem dar uma dinâmica de jogo e tendo também o controle da bola. Então, isso pode acontecer. Claro que o Roger vai ter aí semana cheia para trabalhar e vai definir a estratégia para enfrentar o Palmeiras, que é um adversário difícil, dentro do Allianz Parque, gramado sintético. Tudo isso acaba pesando na escolha do treinador. Vamos ver qual vai ser a atitude de Roger Machado. Quero falar também, pessoal, sobre algo inusitado que acabou repercutindo bastante na rede social, que foi o anúncio, ou digamos, a revelação do sexo do filho do Ricardo Matias. Ele que está grávido aí, podemos dizer, a sua esposa, enfim, está grávida, ele vai ser pai. E no chá revelação, para quem não conhece, é quando o casal, enfim, faz uma celebração para descobrir ou revelar aos demais o sexo do bebê. Geralmente poucas pessoas sabem, enfim, daí eles fazem esse evento para revelar e geralmente se utiliza, né, a cor azul para menino e a cor rosa para menina. Não é uma regra, mas geralmente acontece dessa forma. Só que o Ricardo Matias, ele teve uma sacada muito interessante, porque se ele usasse o azul para, enfim, caracterizar o menino, teria ali o fumaça azul e poderia repercutir mal por ele ser jogador do Inter, pela rivalidade, a gente sabe como as coisas funcionam. Eu acho que é uma bobagem, enfim, mas o Ricardo Matias fez questão de cuidar disso e colocou a cor verde. Então, você está vendo aí na tela imagens do chá revelação e o Ricardo Matias, perdão, vai ser pai de um menino. Por isso a cor verde ali está destacada e sucesso aí, felicidades ao Ricardo Matias, que ele siga aí sendo uma peça importante no elenco do Internacional. Quero fechar esse vídeo, pessoal, com uma discussão e um comentário de um parceiro no último vídeo. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu respondi ele nos últimos comentários do último vídeo e a questão dele foi a seguinte: Sonda, será que o Inter vai virar uma espécie de Figueirense, Coritiba, Avaí do futebol brasileiro, ou o Inter vai voltar a competir como clube grande, como clube que tem história, que tem capacidade de disputar títulos? Eu respondi para ele, olha, cara, eu acho que não, eu acho que a gente vai ter sim uma mudança no cenário do futebol brasileiro, que já está acontecendo, mas vai se consolidar, na minha opinião, nos próximos anos, de um G3 ou um G4 que vai estar distante dos demais. Então aquela coisa de G12, de 12 grandes clubes do futebol brasileiro, ela vai existir, beleza, na teoria, mas na prática isso não vai acontecer. Então Flamengo, Palmeiras e um ou mais dois times, na minha opinião, vão monopolizar essa sequência de títulos. Então vão se revezar ali, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, como vocês já estão vendo, né? Já está acontecendo, surgiu o Atlético Mineiro por um ano, dois, depois caiu, surgiu o Botafogo no ano passado e já não está a mesma coisa esse ano. Mas Flamengo e Palmeiras estão sempre lá no topo, então eu acho que é isso que vai se acentuar. Inter, Grêmio, outros clubes vão ter que achar soluções, ou em SAF, ou em outros investimentos, para tentar equilibrar essa parada. Essa é a minha opinião. Mas talvez a gente tenha que se acostumar com uma espanholização do Campeonato Brasileiro. Talvez não sejamos Barcelona e Real Madrid, mas sejamos Betis, Sevilha, Villarreal, times que incomodam de vez em quando. Real Madrid, Barcelona, ganham uma copinha aqui, uma Copa do Rei, ganham uma Europa League, mas de fato não disputem Champions League, Campeonato Espanhol, enfim, campeonatos mais difíceis, acabe geralmente ficando para esses clubes mais endinheirados, tá certo? Essa é a minha opinião, quero a sua aqui nos comentários, vamos criar esse debate. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa as notificações. Eu volto no próximo conteúdo. Até mais!